Nesse tempo, meu avô perguntou quais seriam as mais belas coisas do mundo. Eu não soube o que dizer. Pensei que poderiam ser os filhotes de cão, alguns gatos, o fim do sol, o verão inteiro. O comportamento dos cristais, a muita chuva, a cara das mulheres, o circo, os lobos, as casas com chaminé, o cimo da montanha, a nuvem que vimos igualzinha a um avião, o quadro pintado pendurado na sala, perfeitinho, mesmo que as árvores inclinassem um bocado tortas. Pensei que as mais belas coisas do mundo haveriam de ser as amarelas e as vermelhas. Ele sorriu e quis saber se não haviam de ser a amizade, o amor, a honestidade e a generosidade, o ser-se fiel, educado, ter-se respeito por cada pessoa. Ponderou se o mais belo do mundo não seria fazer-se o que se sabe e pode, para que a vida de todos seja melhor. Walter Hugo Mãe, As Mais Belas Coisas do Mundo. Boa noite a todos. Estamos no nosso segundo Sarau Live, aqui no grupo Esquerda Varginha, e eu dou as boas-vindas a todos aqui do grupo, e de uma forma especial aos que vão fazer esse sarau conosco hoje, Igor, Thaís, Arthur. Agradeço duplamente, porque esse sarau seria na semana passada. Aí nós tivemos alguns contratempos, não, né, eu tive contratempo, não pudemos realizar, e eles aceitaram fazer o sarau hoje. Então, foram 2 convites aceitos, na verdade, então muito obrigada pela disponibilidade e generosidade de vocês. Durante as apresentações, nós vamos conversando também, né, com os nossos amigos artistas aqui, e lembrando que quem quiser enviar perguntas para eles, comentários, podem enviar que durante a live nós vamos lendo os comentários de vocês ou passando as perguntas para todos eles, tá? Então, Arthur, vamos de música? Simbora. Temos tempo para mudar tudo isso. Eu até acredito que isso irá acontecer. Se há uma tristeza aqui em mim, quem sabe onde começa? Nem se ela termina, mas eu sei que tudo vai passar. Agora quero amar como antes, amar sem conhecer. Simplesmente quero amar como antes, amar sem conhecer. Simplesmente amar. Por que foi que eu fiquei
tão forte assim. Eu até sei porquê. É que inventei amores demais que se tornaram tão reais que me assustei. Agora quero amar como antes, amar sem conhecer. Simplesmente quero amar como antes, amar sem conhecer. Simplesmente amar. Thaís, vou ter que interrompê-la porque você não abriu o seu áudio. Retoma, por favor. Tudo certo. Retornei a essa casa antiga. Algumas partes dela foram demolidas. Outros cômodos estão vazios. Os móveis que restaram estão cobertos por esses panos empoeirados. O jardim morreu. E eu me lembro de como tudo era mais bonito quando eu vivia aqui. Deixei do lado de fora as cordas e correntes que me imobilizavam. Foi difícil me desvencilhar. Eu tinha apreço por elas. Me sento no chão e me lembro de todos os jantares dados, os vinhos divididos e as taças quebradas. Todos os poros de sol vistos das janelas repassam por mim e me arrancam um sorriso quase como uma confissão. Danço em silêncio, com punhos e tornozelos que sangram. Tudo dói. E toda a beleza continua aqui. Todo o abuso passou. E eu continuo aqui. Olá, pessoal, boa noite. O meu nome é Igor e eu sou estudante do curso de Letras do UNES e já estive presente em alguns eventos, como o simpósio. Agora estou aqui participando do sarau com vocês. A Keila me chamou, acredito, pela minha recém-publicação do meu novo livro, O Entardecer a Paradoxo. Só que antes de eu falar dele, eu queria falar um pouquinho de uma antologia de contos que eu publiquei em 2019, que eu terminei de escrever em 2018, mas publiquei ano passado, e falar um pouco também do autor que me inspira a escrever. Bom, eu tenho comigo uma frase que é a seguinte: e eis-me aqui de novo, agora como humano e narrador, adepto da incerteza, inseguro à ilusão, desconfiado do destino. E à medida que a gente estuda a narrativa, a gente vai achando ali locais em que a gente pode se encontrar. E eu lendo o livro A Velocidade da Luz, do autor Javier Cercas, eu encontrei uma passagem que me marcou bastante. Foi a leitura mais forte do ano passado para mim, e que ela vai assim, se reverberar por muito tempo. O personagem, o narrador em primeira pessoa, ele não tem nome. Quem tem nome é um amigo dele, que é um ex-combatente de guerra, Rodney Falk. E esse Rodney, ele vai ajudar esse narrador que não tem nome a escrever uma história. E ele vai falar o seguinte: as histórias não existem. O que existe, sim, é quem as conta. Se você sabe quem conta a história, ela existe. Se você não sabe, não existe história. Então, já tenho a minha, respondi. Expliquei que a única coisa que estava clara no meu romance era justamente a identidade do narrador.
um sujeito exatamente igual a mim mesmo, que se encontrava exatamente nas mesmas circunstâncias que eu. Então, o narrador é você mesmo? Nada disso. Devolvi, feliz porque agora era eu quem conseguia confundi-lo. Ele se parece em tudo comigo, mas não sou eu. Falar muito de si mesmo é o melhor jeito de se esconder. No romance, o que não se conta é sempre mais importante do que aquilo que se conta. Quero dizer que os silêncios são mais eloquentes do que as palavras e que a arte do narrador consiste em saber silenciar a tempo. Por isso, no fundo, a melhor maneira de não contar uma história é não contá-la. E essa figura de narrador ela é muito forte comigo, presente, porque o meu primeiro livro, a antologia que eu falei, ela se chama Fardo de Narrador. E eu escrevi justamente pensando nessa objetividade metafísica, digamos assim, dos narradores das histórias. O livro ele é composto de 18 contos, em que alterna-se entre primeira e terceira pessoa cada história. E o último conto ele tem esse nome, Fardo de Narrador. E que aí eu trago uma reflexão. Eis-me aqui de novo, agora como humano e narrador. Bom, a primeira música que eu toquei é de uma banda que eu fiz parte em Fortaleza, e a segunda também vai ser, se chama Capotes Pretos na Terra Marfim. A primeira música se chama 145 e a segunda música se chama 26/10. O som que toco ao te olhar parece o som do sol, o mesmo sol que se escondeu, sumiu atrás de mim. Eu tive uma grande ideia, olhar o pôr do sol, e essa é a melhor ideia de 26/10. Qual é a cor do amor, do cuidado de um filho que ainda nem nasceu? Qual é a cor do filho, do cuidado de um filho que nasceu do amor? Preciso de uma foto minha perto de você, para escrever, deixar recado num papel de revelar. Irei usar um dialeto criado por nós dois, depois patentear os verbos calados sem ação. Qual é a cor do amor, do cuidado de um filho que ainda nem nasceu? Qual é a cor do filho, do cuidado de um filho que nasceu do amor? Qual é a cor do filho, do cuidado de um filho que ainda nem nasceu? Qual é a cor do filho, do cuidado de um filho que nasceu do amor?
Abri meu microfone aqui. É, então, vocês aí estão vendo que hoje a gente trouxe a dança também, né? Nós, no primeiro sarau, tivemos aqui a música, a poesia. Hoje a gente está com dança, e esse pessoal que está aqui hoje é, assim, bem barra pesada, né? Tá aí, são múltiplos, né? Artistas polivalentes, digamos assim. Então, Thaís, eu vou, aproveitando que você dançou, né, conversar um pouquinho com você. Vou falar uma coisa que não pedi permissão. Não sei se ela vai ficar brava comigo, mas a Thaís me disse que nunca tinha lido um poema dela, que ela escreve, mas não revela. E o poema que ela leu no início é de autoria dela, né, Thaís? Então, Sim? Não? Não vai ler seu poema? então, eu tenho uma relação com a escrita que ela é desde muito nova, assim, desde uns 12, 13 anos eu escrevo. Mas sempre foi uma coisa muito minha, muito para tentar entender um pouco do que se passa comigo. Mas eu fui vivenciando coisas e estando perto de outras mulheres que me trouxeram algum outro tipo de vivência que me fez ver o quanto é importante me colocar enquanto uma mulher que escreve, não só a minha vivência mulher, mas a vivência de várias mulheres. Porque pode ser que tenha uma mulher que tem uma vivência muito parecida com a minha. Então, acho que é isso. Mas eu ainda estou na dúvida. O poema que você leu é seu ou não? O meu. Ah, é da Eu sua. escrevi no início do ano. Ah, sim. Então, até aqui, ó, a Cláudia Beatriz está dizendo que você escreve super bem. Ai, minha Então, madrinha. te deu os Um parabéns. beijo, Acho que pode tirar outro poema aí da cartola até o fim do sarau, né? Então, fala um pouquinho também da tua relação com a dança. Eu sei que você também trabalha com teatro, você inclusive está estudando, né? Eu acho legal falar um pouquinho sobre isso, porque até as pessoas que estão assistindo, muita gente tem vontade, depois também eu vou pôr o Arthur aqui na roda, que eu sei um pouquinho da história dele, mas eu sei que muita gente tem vontade de investir assim na arte, mas tem muito medo, porque a gente sabe como é difícil, né? Como é árduo ser um artista, viver de arte aqui no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, das suas escolhas, da sua relação com a dança, com o teatro, enfim, né, a questão da sua formação. Conta aí um pouquinho para a gente da tua trajetória. Então, por incrível que pareça, a primeira arte que eu tive contato foi a música. Porque a minha mãe comprou um piano quando eu tinha, sei lá, 3 anos de idade. E eu achava a coisa mais interessante da casa. Tipo, o piano era a coisa mais interessante que tinha lá. E aí, quando eu fiz 6 anos, a minha mãe me colocou no conservatório. E eu tocava piano até então. E aí, um belo dia, artes cênicas virou uma matéria obrigatória. Aí eu falei, não creio, porque eu não quero falar na frente das pessoas. E aí, eu fui para as artes cênicas. Eu tinha, tipo, uns 7 anos, assim. Mas eu tinha esse bloqueio. Eu era, tipo, a típica pessoa que não queria falar em público e que atuava, tipo, olhando para o chão, assim, tipo, mandaram eu fazer isso aqui. E ainda criança, assim, eu não gostava de atuar. Até que eu comecei a participar do FITCONS, que era um festival de teatro que tinha no conservatório, que era tipo aluno de segundo aluno, e aluno no júri também, tipo os alunos que estavam há mais tempo, definiam os alunos que iam ganhar prêmio, os mais novos. E isso era muito legal, uma troca muito legal para a galera que já fazia teatro. Inclusive, eu conheci o Igor no teatro, nós dois com uns 12 anos, mais ou menos. E era uma troca muito interessante. E a música foi ficando, tipo assim, em um último plano para mim, infelizmente, porque é uma coisa que eu gosto muito, mas que eu não me dediquei o suficiente para ser uma profissional nisso. E a dança acabou vindo como uma consequência do teatro, porque eu achava que precisava melhorar a minha expressão corporal, né? Então, fui dançar alguma coisa, só que o balé eu tinha experimentado criança, deu muito errado para mim. Eu sou uma pessoa muito grande, eu achava que eu não conseguiria fazer nada com o meu corpo, e que era muito difícil de coordenar. Eu não sou uma menina padrão, não sou lá muito magra.
E, enfim, e a dança do ventre acabou sendo tipo, eu vou dançar isso aqui porque mexe o corpo todo. E eu me encontrei enquanto mulher na dança do ventre também. Tipo, eu tinha uma postura mais assim, de ser uma pessoa sem autoconfiança, e aí comecei a andar de peito Devota. solto, e enfim. E eu quis viver disso, porque já que eu vivia para isso, porque eu não conseguia conceber uma vida em que isso não existia, eu decidi viver disso. Então, quando eu tinha 16 anos, eu entrei no Célia Helena, em São Paulo, para cursar o técnico. E, atualmente, eu estou na UFSJ, estudando teatro. Mas a dança é uma grande aliada aí no teatro. Eu gosto muito de trabalhar com preparação corporal. E, especificamente, com mulheres, na questão do empoderamento, na questão do corpo feminino. Como é que o corpo feminino se porta em cena, e o corpo não padrão, e um corpo que é marginalizado, os corpos trans. Eu gosto muito de pensar como é que isso funciona, sabe? Os corpos que são realmente marginalizados, que são tratados como corpos que não deveriam existir, ou que são, sei lá, inferiores a corpos X, assim. Então, acho que é um caminho muito interessante de entender, e sinto que boa parte das pessoas tem medo de se colocar na arte também pela questão do corpo. Olha, então, gente, fica a dica, né, mulherada? Vamos fazer dança do ventre. Eu já fiz, eu tive que parar, porque aí essas opções, né, que a gente tem que fazer na vida, mas realmente é muito bom. Eu acho que assim, eu sempre tenho saudade, tanto meus figurinos que eu tenho tá aqui em casa, eu não me desfaço deles, porque sempre tem aquela nostalgia, né? Mas a arte é isso, ela dá um impulso diferente para a gente, né? E olha, eu falei que eu estava te entregando como poeta, mas a Cláudia Beatriz está dizendo aqui que você toca super bem e que você podia tocar e cantar uma música para nós. Tá tendo pedido aí, foi um clube seu, né? Vou pensando aí, você tem um tempinho até o fim do sarau, de repente você resolve tocar. Mas, por você falou da questão do piano, né? O piano era a peça mais bonita da casa. A gente vai ter uma apresentação de piano agora. O Igor vai nos presentear com uma apresentação musical. E depois a gente conversa mais com os outros. E só vou registrar aqui, né, também a Ana mandou um uau, que foi muito bom. O Rodrigo também aqui mandou os aplausos para vocês. Então, vamos continuar, né? A gente agora vai ouvir o Igor e depois a gente conversa mais um pouquinho, tá bem? Todo mundo ouvindo? Sim. Tá lindo. Ok. Bom, eu acho que a música eu vou tocar, a Thaís vai reconhecer de cara, mas depois eu explico por que eu escolhi essa música.
Sem áudio, Keila. Microfone. Aí a gente fecha o áudio para não dar interferência aqui, mas eu estava falando que é muito lindo, né? A gente se emociona. E eu quero fazer um registro que eu estou falando da Cláudia, a Cláudia mencionando a Beatriz, mas a Cláudia foi, agora que eu percebi, foi minha parceira de profissão, trabalhamos juntas, fui professora das filhas dela, né? As duas, a Fernanda, a Ana Carolina. Então, Cláudia, beijo para você, para as meninas, muita saudade de vocês. Bom, Arthur, vamos mais uma? Vamos sim. A próxima música vai ser uma lua. Uma lua no maracatu é a música que você usa o ano todo, é a música temática do ano que você desfila na avenida com o maracatu. E aí o nome da música é Lua, né? O nome que se dá à música. Que nem tem o samba enredo e tem a lua. E essa lua é a lua do Maracatu Solar, lá de Fortaleza, de 2008, se não me engano, 2007, não, acho que foi 2008 ou 2009, se chama Noite Azul. E é uma música que acabou ficando muito conhecida lá, por causa do Maracatu Solar, por causa de um bloco de carnaval chamado Luxo da Aldeia, que homenageia os compositores de lá. E eu tive o prazer de participar primeiro como brincante do maracatu e depois como regente desse maracatu, e foi muito bom. E eu agradeço muito a formação lá. E eu vou tocar essa lua para vocês, então. O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagô. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. O mar se deitou na areia, ouvindo a canção Nagô. É a mãe da terra inteira chamando os filhos de toda cor. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro maracatu. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro maracatu. Dançam as cores, os sons dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza, na sombra dos baobás. Dançam as cores, os sons dos tambores, dançam os orixás. Rainha negra, magia e beleza, na sombra dos baobás. Me leva, meu bem, me leva
pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro maracatu. Me leva, meu bem, me leva pra dentro da noite azul. Me leva, meu bem, me leva pro maracatu. Tem que abrir. Vou levantar a placa assim, habilitar o microfone. Gente, pois precisa. toda hora a idade. Repara, não, que hoje vocês vão ficar assim, preocupa não. Mas, não, hoje eu tô dando essas bobagens aqui. É a frase do ano, né? Mas o quê? É a Qual frase do delas? ano, seu microfone está desligado. É a frase do ano, essa aí, sim. Hoje eu tenho capacidade de aula de dança de microfone desligado sempre. Daí tá todo mundo, tipo, não tá ouvindo a música. Nossa. A gente, né, não tá assim, gente mais velha demora a pegar no tranco, né? Enfim. Mas então, Arthur, você falando das músicas, das composições dos seus amigos, do grupo que você participou, então você tem uma trajetória bem legal também aí, né? O Arthur eu conheci há alguns anos atrás, eu não fui professora dele, mas de certa forma a gente trabalhou junto ali nos eventos do Cefet, né, Arthur? Sim. E o Arthur fez técnico em informática e graduação em música. Então também eu acho legal você contar assim, né? Tudo a ver essa coisa, essa miscelânea aí de formações na vida e a tua trajetória profissional, que é muito bacana, né? Eu acompanhava o Capote Preto, alguns vídeos assim que vocês postavam, enfim, né? Então fala aí também um pouquinho pra gente de você. Bem, eu comecei com música desde muito novo, também pelo conservatório, era uma coisa que eu gostava muito desde criança. Sempre fui fã de Folia de Reis, sempre fui fã de várias manifestações, e desde criança eu consegui, através do trabalho do próprio conservatório, nas escolas públicas, eu consegui ter acesso à música desde muito cedo. E aí entrei no conservatório, e fiz também parte da turma de artes cênicas, então é o nicho que liga a gente aqui. Fui aluno da Rossana, depois participei do FITCONS, participei de uns 3 FITCONS, e lá eu ficava muito de olho num aluno, que eu acho que era o Túlio, que era responsável pela sonoplastia da nossa peça. E aí eu ficava olhando e, gente, esse negócio de música realmente deve ser legal, né? Se misturar teatro, música e tal. E aí o tempo foi passando, eu fui estudando no conservatório até que chegou o ensino médio, e no ensino médio, assim, aqui em casa eu sempre deixei muito aberto, desde criança mesmo que eu queria estudar música. Isso eu tenho que agradecer, assim, minha família nunca foi aquela que, tipo assim, não, o filho meu não vai estudar música não, vai estudar direito, mas não. Aqui em casa sempre foi super tranquilo. Tem que ser médico. Aqui em casa era o contrário, filho meu vai ser músico, não vai ser médico não. E aí acabou que eu sempre querendo estudar música, mas quando chegou no ensino médio, surgiu a oportunidade de estudar no Cefet, que era uma escola federal. Nem tanto pela questão do curso técnico em si, mas assim, né, adolescência, a gente está com a cabeça, a gente não, até hoje, né, a gente não tem que saber tudo, e quando chegou na adolescência, eu falei assim, não, vou tentar fazer o Cefet, se der certo, é uma ótima escola federal, vou estudar lá, até porque aqui em casa a gente nunca cogitou-se um colégio particular, então, beleza, então vamos lá. E aí acabei passando, e dentro do Cefet foi muito legal, porque dentro do Cefet foi quando eu comecei a firmar as minhas primeiras experiências musicais em banda, né? Então, apesar de ser uma escola técnica, eu era da informática, e aí eu comecei já no antigo curso pró-técnico, né, que preparava para o Cefet, eu conheci o Francisco e o Felipe, e o Fábio, né, e a gente acabou tendo essa parceria musical, o próprio Paulo também, que era aluno do Cefet, e hoje em dia o Paulo é formado em música, o Francisco formado em música, também estudado no Cefet, e o Felipe não, o Felipe foi para Relações Internacionais,
mas é Mas música ele também. escreve também, Felipe Escreve, escreve, justamente, um são escritor todos muito artistas bom. de ponta. Pois é, e foi lá que a gente se encontrou, e aí quando chegou no final do ensino médio, eu me lembro que eu estava numa decisão muito grande, continuava no conservatório, consegui conciliar os dois, e aí quando eu cheguei no ensino médio, eu sei que eu estava muito preocupado, queria muito estudar música, queria realmente me formar no curso superior em música, e muito ansioso, né, acho que nos primeiros Enems, assim, que a gente fez para isso. E aí eu me lembro que tinha um professor, eu estava no banheiro e tinha um professor lá e eu super, passei meses assim pensando. E aí cheguei no professor e falei assim, e aí, professor, você acha que eu vou? Porque aí nesse tempo eu já sabia que queria estudar música e tinha surgido o curso de música na Federal do Ceará, que era um curso que tinha na grade curricular percussão, porque eu sempre fui muito voltado à percussão, apesar de estar tocando violão aqui, cantando, mas o meu instrumento principal sempre foi bateria e percussão. E aí eu perguntei, falei assim, e aí, professor, o que você acha que eu vou, tal? Aí ele falou assim, Arthur, domingo, 4 horas da tarde, se te chamarem para fazer um programa de computador, você vai? Aí eu falei assim, não, não vou. Ele falou assim, mas e tocar, você vai? Aí eu falei assim, vou. Ele falou assim, então você sabe o que você quer. E aí eu falei assim, não, então eu vou. E aí me mudei para Fortaleza, programei essa mudança e fui morar sozinho lá, fui com meu pai fazer a matrícula tal, conheci a cidade, não conhecia nada, não tinha nenhum parente, não conhecia nada. E aí na fila de matrícula a gente conheceu a Vitória, que é uma amiga hoje em dia, que era mãe de uma amiga de uma prima que morava lá, não minha prima, né? Amiga da minha prima que morava lá. E ela falou assim: não, você pode ficar aqui em casa, porque Fortaleza é uma cidade que não tem muita cultura de república. Diferente aqui em Minas tem muita república. Você chega na cidade, você consegue entrar numa república ou paga, né, para morar. Lá não. E aí eu fui morar de favor 1 mês e tanto na casa dela. Comecei os estudos na música, e aí desde que eu comecei os estudos na música, eu me cheguei como profissional nisso, né? Assim, a minha profissão, eu só trabalho com música desde que eu comecei a trabalhar, e assim, desde a adolescência, eu já dei aula de violão na adolescência, então, esse é o meu ganha-pão mesmo, assim, eu acordo todo dia, eu trabalho com música, eu vou dormir, eu só penso em música também, 24 horas, é muito chato de vez em quando, mas, e todo o contexto que me envolve, né, porque não dá para escapar disso. Mas a minha profissão é essa, e foi muito legal conhecer uma universidade fora do eixo, né, do Sudeste, conhecer como a música era trabalhada lá, quais eram as manifestações artísticas mais fortes, quais eram as principais influências. Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Eu carrego até hoje isso na música que eu faço, na música que eu gosto do jeito como eu encaro a música, como eu toco, como eu falo sobre música, como eu ensino música. E em 2020, né, 2019, na verdade, eu decidi voltar para Minas, já estava morando lá, morei 7, 8 anos lá. É, tive muitos projetos de banda, gravei, a gente sempre foi muito focado em criar música própria, né? Eu acho que eu tive uma banda cover, assim, tipo, no todo o tempo que eu estava lá. E aí quando eu cheguei aqui, começou, antes da pandemia e tudo mais, eu tive a oportunidade de fazer seleção para o conservatório e me tornar professor do conservatório, que é onde eu fui formado, né? E aí, hoje em dia, para mim é muito legal encontrar colegas também lá, como o próprio Paulo, que foi meu colega de Cefet e também se formou em música e dá aula lá. Encontrar antigos professores, que ainda são professores e foram meus professores, e modificar a forma como eu enxergo o ensino de música dentro de uma instituição voltada para isso, que é muito raro e para mim está sendo uma oportunidade incrível, mesmo nesse período, Legal. principalmente nesse período de isolamento, né? Sim. Você falou no começo da sua fala que sempre gostou das folias de Reis, depois da sua passagem por Fortaleza também agregou aí, né, algumas questões, porque eu acho que é um pouco perceptível isso, eu não sei se eu vou usar o termo certo, aí você me corrige, mas tem uma coisa de regionalismo, né, uma coisa assim, bem brasileira nas canções, tanto na letra quanto na melodia. Acho que é bem perceptível isso, uma coisa bem raiz nossa, né? É bastante interessante isso. E lá e faz parte do imaginário das pessoas, né? E foi legal morar em Fortaleza porque
morando lá, eu consegui conhecer outros lugares, né, outros estados próximos, consegui decorar a formação do Nordeste, que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Nossa, E eu tenho entender. um pouquinho até hoje. Eu também, cada vez que eu viajo para lá, eu melhoro um pouquinho, mas ainda não estou E, 100%. é, e entender que o Nordeste é um todo, que cada estado tem a sua, a sua, a sua manifestação, cada estado tem o seu sotaque, cada estado tem, cada região do estado, né? Então, e Sim. perceber também as ligações. Quando a gente viaja aqui para o norte de Minas, a gente encontra muito dessa ligação com o interior da Bahia e que eu talvez não tivesse oportunidade de perceber assim se eu não tivesse ido para lá. Então, e E que hoje é em dia uma minha cultura, relação e é uma cultura bem diferente da nossa, né? muito, muito, principalmente a gente do sul Diferente. de Minas, que é mais próximo do interior de São Paulo, próximo de Isso. São Paulo, do Rio. E, e aí acabou que isso foi muito legal. E até hoje as minhas relações, tanto profissionais quanto pessoais, são com muitas pessoas de Fortaleza. E em Fortaleza eu voltei para o teatro também. Então eu voltei a fazer sonoplastia, através de alguns amigos que já trabalhavam com sonoplastia para o teatro. E aí me colocaram no jogo tal. Até um belo dia eu estava compondo para um espetáculo. E eu falei assim, meu Deus, onde é que eu tô? Voltei lá para as aulas, Nossa, né, que legal. do conservatório. Então, hoje em dia, eu trabalho diretamente com música e ensino de música, e gosto muito disso. Recomendo. Ó, legal, muito bom. Aqui, eu só vou registrar que a Cláudia já havia parabenizado tanto você, Arthur, quanto o Igor. E a Arthur ela deixou um recadinho aqui que te reconheceu, que ela foi sua professora no 9º ano no CAIC, de matemática. Ah, tia Cláudia, Então, Ah, pois é, Cláudia Beatriz, eu nunca reconheceria ela com Cláudia Beatriz. E eu vou aproveitar para mandar um abraço para o Toninho, para a Maria José, para o grande bem que eles fizeram para a humanidade e deixar o Arthur ser músico, né? Inclusive, a Maria José está mandando aqui, Igor, para você, ó. Bom ver você por aqui. Ô, Maria José, muito obrigado pela presença. Também sou muito feliz de ver que você está aqui conosco. Aqui, Igor, então agora você com seu texto para nós. Vamos lá. Bom, como eu falei no começo, eu terminei esse ano um romance. E esse livro, ele é um romance de formação. Quando eu vou citar, né, esse romance de formação, eu falo que é a história de um filho e a mãe, não um romance entre mãe e filho. Não tem nada a ver. Então, esse romance de formação ele vai contar a vida de Henrico e de Eleonora Albuquerque. Eu vou ler a sinopse para vocês e depois eu vou explicar um pouco do enredo. A Maria José, que está aí conosco, pode, né, deixar nos comentários o que ela está achando, que ela está lendo em primeira mão. O livro foi publicado via e-book, mas ela recebeu o arquivo antes, para ela me ajudar com algumas impressões, etc. Como percebemos o tempo à nossa volta? Qual a linha tênue que separa a infância da juventude? A vida adulta da velhice? A partir de quais fatos conseguimos enxergar o medo ganhar forma todos os dias? Quando é que ele deixa de fazer sentido e se transforma no mais banal dos acontecimentos de uma vida? O entardecer a paradoxo traz questões sobre a realidade que nos cerca, sobre os eventos que nos governam e sobre as dúvidas que temos e achamos ter. Nele, é possível combinar uma gama de linguagem e incerteza, com uma sina tenebrosa e pedante que todo Albuquerque está fadado a carregar, até que uma resposta muda tudo. Bom, o livro ele começa com um prólogo, e esse prólogo, digamos assim, já está na metade da vida de Henrique Albuquerque. Ele fala em terceira pessoa, mas o restante do livro inteiro é em terceira pessoa. E o primeiro capítulo vai contar justamente os primeiros dias de vida ali de Henrico. É uma cena em que ele está doente e que Eleonora busca todos os artifícios ali para curá-lo. Ele está com uma febre e ela vai fazer uma canja, ela vai pegar um termômetro, vai fazer um chá, vai fazer várias coisas para que ele melhore. Até que nessa mesma noite ela tem um sonho e esse sonho vai fazer com que ela rememore um passado muito sombrio que ela carrega.
Só que o legal do romance de formação é que esse sombrio, muitas vezes eu crio uma expectativa no leitor, né, que não existe. Por quê? Essa questão do romance de formação, ele não está ali ligado com uma literatura policial, uma literatura de suspense. A gente lida com fatos da vida mesmo. Então, o crescimento de Henrico. E por que é um paradoxo, digamos assim? O Henrico, ele tem a jornada dele narrada a partir do começo da vida dele. Então, o narrador da primeira cena até a última, ele vai narrar o quê? O futuro, o presente e o futuro do Henrico. E a Eleonora, ela tem um passado e presente. Então, essa questão de tempo é muito paradoxal, porque não dá para você estabelecer ali uma linha tênue entre cenários, entre cenas. Pelo contrário, tem muitas mesclas de idas e voltas ao passado, e o Henrique constantemente ele tem sonhos, e a família da Eleonora, né, a família Albuquerque, ela é uma família muito, assim, diferente. O que eu gosto também de frisar é que não é aquele romance banal de mãe e filho. Pra vocês terem ideia, a Eleonora não quer que o Henrico cresça, porque ela não quer que ele sofra ali, sofra não, viva os prazeres da vida. E tudo isso está ligado, assim, com uma pegada de desenvolvimento sexual, de um desenvolvimento mais humano do próprio Henrico. E Henrico, pelo contrário, o sonho de toda criança é crescer, e com ele não seria diferente. Henrico, ele tem vontade aí, quando ele é criança, de ser várias coisas, até que quando ele chega à adolescência, ele pensa em ser ator. E à medida que a gente for conversando aqui, vou explicar um pouco dessas... Vou explicar um pouco, é ótimo, né? Vou explicar um pouco dessas referências que eu usei, que não obstante estão sim presentes na minha vida, mas que eu quis dar a Henrico, digamos, um teor ali. E o legal, eu acho, desse romance é que a Eleonora, ela não tem nenhum aparato, ela tem uma justificativa assim para ela querer aquilo, mas que obviamente ela não vai conseguir jamais. O tempo ele passa para todo mundo, com interferência dela ou não, os anos virão. E Henrico, à medida que ele cresce, ele coleta algumas perguntas. A primeira pergunta dele é o que havia antes de eu ter falado a primeira frase da qual eu me lembro. O primeiro capítulo narra o Henrique está doente, né? E a Eleonora ele vai procurar alguma salvação para ele. Já o capítulo 2, o Henrique já está crescido e começa com um travessão, indicando a fala do personagem, uma vírgula. E assim, convencionalmente isso não é possível, ou seja, há alguma coisa antes disso, mas nem o narrador sabe, porque o Henrique não se lembra. E a primeira frase da vida dele é porque quando eu crescer, eu vou ser muito grande e forte, né, mãe? E isso vai incomodá-lo. O que havia antes daquilo? O que aconteceu antes daquilo? Tem uma cena também que a Eleonora está limpando a casa e o Henrico está lá fora brincando. Ela pede uma pazinha. Henrico, traz a pazinha para mim. Qual? A vermelha? É, a vermelha. Ou seja, só tinha uma pazinha na casa, ele vai e pega a pazinha. Ele entrega e ela fala, não, Henrico, eu quero a pazinha. E ele estava com a pazinha na mão. Ele volta, ele procura lá na área externa. Não tinha mais nenhuma pazinha. Ué, é essa. Ele vai e entrega de novo. Não, Henrique, eu quero a pazinha. Ele volta de novo e não encontra nada. Pela terceira vez, a Eleonora perde a paciência e vai lá fora e pega a pazinha que ele tinha empunhado. O que aconteceu? E essas dúvidas vão remoendo, são só duas que eu escolhi para falar aqui. Ele tem, assim, inúmeras. E quando eu falo na sinopse que até que uma resposta muda tudo, essa resposta que ele vai ter, isso depois dele já crescido, mas essa resposta vai responder muitas das coisas que vão desenvolver o Henrico como homem. Eu acho que compete eu falar aqui também uma só, para vocês assim, ficarem bem aguçados. O Henrique ele é criança, né? Então ele vai ter
ali nas brincadeiras dele várias concepções. Ele vai querer ser um herói, ele vai querer ser um vilão, ele vai criar vários cenários ali, até que nas brincadeiras ele percebe uma coisa. Quando ele olha para o céu, ele vê nuvens, tá tudo tranquilo. Se ele vê uma fumaça de algum incêndio ali perto, no outro dia não vai ter nuvens. E aí ele começa a fazer essa assimilação. Por que que ontem tinha nuvens e hoje não? E aí ele já tem certeza de que no outro dia houve fumaça. Até que acontece uma reviravolta ali na vida dele, ele já grande, ele vai perceber que esse fato é puramente inútil. E o entardecer a paradoxo, ele se resume, o título ele é traduzido numa cena, que é a cena do último capítulo, se eu não estiver enganado, no último capítulo, depois tem um epílogo. E ali os dois confrontam uma realidade, a realidade da própria vida. Então, o romance de formação é aquele romance que você vai lidar ali com fatos concretos, não tem nenhuma pegada ali, digamos, mágica, fantasiosa. Pelo contrário, ali você lida mesmo com a crueza e a nudeza da verdade, né? Aquele que é da área de literatura, o pessoal que está acostumado a ler sabem, né, do que eu estou falando, mas assim, não desmerecendo em nenhum momento as narrativas fantásticas. Eu só quis criar esse universo mesmo para que ele fosse bem instigado, e até porque o romance de formação ele é um gênero que eu estou estudando. Aqui, o Igor, dessa vez estava aberto. Primeiro, Maria José, ela disse o seguinte, que está amando a sua maturidade ao escrever sobre um tema tão profundo, mas que é para você não dar spoiler. Estou puxando sua orelha aqui. Eu queria te pedir uma coisa. Não foram spoilers, tá, Maria José? Foram só algumas dicas para instigar a leitura. Se você não quer ler um trechinho para nós depois, na sua próxima apresentação, você não quer ler um trechinho para a gente, um trechinho curto, você escolher aí, você podia ler para nós, não? Ou é pedir muito? Não, eu escolhi aqui um trecho. Tá, mas guarda aí, já você lê. Guarda aí seu trechinho, tá? Tá. E a Maria José também está dizendo aqui que está amando esse oásis cultural vergiense. Então, eu vou aproveitar, deixa aqui da Maria José, e deixar o convite, né? Quem está aqui assistindo, quem está no grupo, ou no Facebook nossos aqui, que estão retransmitindo, quem quiser participar, tocar, dançar, cantar, pintar, desenhar, todas as artes aqui são bem-vindas, tá? Então, pode fazer contato com a gente e chegando junto, e que é sempre bom acrescentar, né? Bom de música, Arthur? Mais uma vez? Próxima música é de um parceiro muito querido, que é o Berg Menezes, também lá de Fortaleza. Hoje é noite cearense, gente. E essa música é do primeiro disco, e foi o meu primeiro contato público com a dança. Eu gravei um clipe dançando para essa música. É uma música que eu gosto muito e que a gente já gravou ela várias vezes, e a gente teve a oportunidade de vir aqui a São Paulo para tocar, e de lá para São Paulo um showzinho, e até avisei ele que eu ia tocar essa música. Então se chama A Cura. Espero que vocês gostem. Deixa eu te abraçar e te beijar, como se eu fosse o primeiro e o último. Esquece do pecado que eu te fiz, como se fosse o primeiro e o último dos erros meus. Que acalma esse teu coração vibrante. Ouça o que eu te digo nesse instante. Quero você.
aqui. Não importa se é segunda ou fevereiro, minha boca no teu corpo e um chuveiro pra passar o calor. Mas se é frio, muito frio, então deixa eu te abraçar e te beijar como se eu fosse o primeiro e o último. Esquece do pecado que eu te fiz, como se eu fosse o primeiro e o último. E o último, às vezes é quem sabe do começo. Pensando no que eu quero, eu quase esqueço de ser só eu. E sou eu, quem sabe dessa dor e do remédio, da solução tão certa pra esse tédio. Uma rede, uma viajar, se entregar pra mim. Deixa eu te abraçar e te beijar como se eu fosse o primeiro e o último. Esquece do pecado que eu te fiz, como se eu fosse o primeiro e o último. O medo ou o receio de amar te faz julgar, te faz correr. O quanto do teu medo já se foi, tem que entender, perceber. E o medo e que o receio de sofrer te fez querer, te fez correr ao encontro do que eu tenho pra viver nesse lugar, encontrar a cura. A cura. A cura. Chega mais perto de ti. Deixa eu te abraçar e te beijar como se eu fosse o primeiro e o último. Esquece do pecado que eu te fiz, como se fosse o primeiro e o último. Então deixa eu te abraçar, como se eu fosse o primeiro e o último. A câmera veio para mim, o que é para fazer, será? Estamos ao vivo, hein, gente? Não temos... Vamos ler o trecho do seu livro? Sim? Ah, tá, vamos sim. Então, Peraí. vamos ler. Antes de eu ler, eu só queria explicar um pouquinho que a música que eu toquei, ela chama Película, mas o nome popular dela é Melô do Piano. E quem me apresentou essa música foi a Thaís. Como ela falou, a gente estudou teatro juntos, 2012, 2013, depois. E o legal, né? A Thaís entrou para o piano e ficou nas artes plásticas. Eu entrei nas artes plásticas e fiquei na música. Né? Fiquei estudando o piano. Só agora para contextualizar certinho, eu vi que o Arthur e a Thaís também têm esse histórico ali nas artes cênicas, eu também tenho, e o Henrico também. A aspiração máxima do Henrico vai ser querer virar ator,
e tem várias cenas, né, que eu construo ali justificando essa escolha. E o nome da professora de Henrico é Rosana, para não ficar tão evidente aí que a nossa professora em comum se chama Rosana. E eu deixei isso bem claro para ela quando eu escrevi, né, quando eu terminei de escrever, falei, faz parte do livro. Então, espero que você leia e goste ali da sua retratação. Bom, o trecho que eu vou ler, ele é sobre a Eleonora Albuquerque, que é a mãe do Henrico, e ela tem, né, esse passado. E ela fica remoendo coisas assim tão supérfluas, mas que para ela tem um significado tão profundo, que aí o narrador ele vai falar o seguinte: de certo, o passado tem esse intuito, o de revelar coisas que sempre estiveram lá, mas que nunca, nesse passado, foram tão aparentes como são para o agora. Ou seja, tudo que ela remói, tudo que ela vive, ela desgraça o próprio tempo presente dela. Ela nunca está ali com o Henrico. E Henrico nunca está ali com ela. Ela está no passado e ele está lá na frente. Mas, ao mesmo tempo que os dois se encontram ali na convivência diária, o Entardecer a Paradoxa sobre essas vivências paradoxais. Espero que vocês gostem. Ô Igor, eu sei que o livro, né, já está disponibilizado em e-book, então depois eu queria que você passasse para nós o link que eu vou postar no grupo, para quem quiser, né, acessar o livro. O seu livro anterior também está disponível em e-book? É o segundo livro seu, né? Isso, então, está sim. Então pode passar os dois links, tá? Porque a gente disponibiliza lá no grupo, certinho, eu acho bacana. Depois a Arthur e Thaís também deixam o contato para shows, contratações e tudo mais, ok? Então... Então, a câmera ficou maior em mim, acho que provavelmente é para eu ler mais um poema, que eu custei achar, porque isso aqui é um livro no qual, um caderno que eu ganhei de uma pessoa que eu gosto muito, e a minha relação com a escrita sempre foi de muita paixão, mas totalmente descompromissada. Então eu andava com esse caderno em todos os lugares que eu ia e pedia para as pessoas deixarem coisas para mim. Então ele é uma doideira, ele tem uns rabiscos, tem poema, tem papel de bar colado aqui, tem origami, enfim. E esse poema eu escrevi no meio de um bloqueio criativo. Artisticamente, eu estava completamente bloqueada em tudo. Então, eu escrevi esse poema, que eu vou tentar ler, porque minha letra é um pouco legível. A saudade que eu sinto das palavras táteis eternizadas na efemeridade do papel se confunde com o amor aflito às pausas poéticas, sentidas no silêncio das folhas em branco, que olho atenta e profundamente livre. Silêncio, o que você tem para me dizer hoje? A Ellen mandou um recadinho aqui para você, Thaís, dizendo que você está linda. E, Ellen, te esperamos um dia aqui no Sarau com a gente, tá bem? Ellen. A Ellen, minha professora, eu aprendi muito, aprendi horrores com ela. Ela é incrível. Procurem a Ellen. Eu digo mesmo, que eu também já tive oportunidade de fazer dança com ela, eu digo mesmo também. Excelente profissional, maravilhosa bailarina, né? Dançarina. Bom, sim. Então, vamos de música, né, Arthur? Mais uma vez? A gente está quase terminando, tá? Mas ainda tem mais um pouquinho. Essa próxima música é de uma banda que essa realmente eu não fiz parte. Eu vi a formação dela, eu cheguei até a tocar um instrumento assim de percussão num dia que a gente estava todo mundo no estúdio gravando assim para um concurso. E eu vi essa banda sendo formada, vi as músicas acontecendo e eu sou muito fã dessa banda. Ela se chama Forria
além de músicos maravilhosos, assim, são pessoas incríveis e o que eles fazem, assim, a música que eles fazem é muito fantástica. E eu acho que é talvez a música que mais me lembre, assim, os lugares por onde eu vivi e convivi lá. Então, a próxima música se chama Preto dos Teus Olhos. Tava no litoral quando percebi o céu de Fortaleza de todo ruim e expulsou as estrelas que hoje moram no preto dos teus olhos, cujo maior defeito é não olhar pra mim. Porque tu foges se eu não sou assim, feito arranha-céu, uma luz urbana, poste amarelado que os teus olhos profana. Ah, 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 enquanto tu vais, teu brilho ainda vem, porque é de estrela morrer e não se apagar, e não se apagar, porque tu foges se eu não sou assim, feito arranha-céu, uma luz urbana, poste amarelado que os teus olhos profana. Ah, 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 ah. Enquanto tu vais, teu brilho ainda vem, porque é de estrela morrer e não se apagar. Ah, 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 e não se apagar. A Ellen falando aqui que delícia de música, né? Que ela tá amando. E é gostoso mesmo, né? Eu tô aqui ouvindo seu sonzinho. Nossa, eu tô me imaginando desse confinamento que tá difícil, né, para todo mundo. Eu Sim, estou me imaginando assim, uma rodinha, ouvindo essa música, uma rodinha, você tocando violão, uma fogueirinha, perto de uma cachoeira. Que saudade de fazer umas coisas assim. Mas, como diz, né, a Maria José, a gente tem pelo menos um sarau para ir consolando esse tempo difícil. Né? Depois a gente vai fazer um sarau na praça. Todo mundo que fez com sarau lá, e certeza. nós vamos fazer um sarau na praça, bem legal. Então a Thaís vai nos brindar com mais uma dança, né, Thaís? Vamos lá. Então, eu queria explicar um pouco antes do estilo que eu escolhi dançar e deixar claro que esse aqui é o figurino de dança que as mulheres usavam originalmente. Então, foi uma coisa ocidental transformar em cinturão e bustier. Esse é o estilo ballad, que ele é folclórico e ele é mais de mulheres do campo e, enfim. E é um dos meus estilos favoritos. Eu amo folclore. Por mim, eu dançava isso sempre. E morro de saudade de gente pertinho, assim, porque essa música inspira, esse estilo inspira a gente perto. Então, eu quero imaginar que todo mundo que está assistindo está bem pertinho de mim.
Muito lindo! Aqui a Ellen entusiasmou-se com a sua dança. A Leidiane Assis dizendo que você está maravilhosa, tá? Aí tem um fã-clube aqui. Beijo para ela, beijo para a Leidiane. A elas estão ouvindo aí. Sempre me ajuda em produção, quando ela está por aqui, quando a gente está perto. Está fazendo falta, muita. Bom, a gente está quase chegando ao finalzinho, né? Nós já estamos com 1h20 de sarau, passa muito tempo, passa muito rápido, né? Quando a gente prepara, a gente tem medo, será que vai dar 1 hora de apresentação? Sempre dá muito mais. Então, assim, Lidiane, muito obrigada, mais uma vez, lindas suas danças, as suas poesias, publique, continue escrevendo, né? Eu acho que mostre seus poemas, eu acho que vale a pena, tá? E aí eu vou registrar aqui mais 2 comentários da Maria José, que ela diz que viva a rebeldia da arte, vamos de sarau live, enquanto precisarmos, e depois de sarau rua, quando pudermos, né? E dizendo também, Lidiane, que você está maravilhosa. A Cláudia registrando de novo que é a meio sarau, mas está quase acabando, mas não acabou não, Cláudia, ainda tem mais um pouquinho. O Igor vai ler mais um trechinho para a gente, né, Igor? E também, se quiser se despedir, comentar alguma coisa, deixo mais uma vez um agradecimento por você ter se apresentado aqui para nós, o seu trabalho, ter disponibilizado sua obra e também a música. Vamos lá. Sim, o último trecho que eu vou ler é do livro A Velocidade da Luz. Eu ainda vou chegar aos pés desse escritor para escrever coisas parecidas. Bom, e eu acho assim uma homenagem tanto para a Thaís, tanto para o Arthur também. Esse trecho vai falar do artista. E é um discurso entre esse narrador que não tem nome e o ex-combatente de guerra, Rodney Falk, que ele vai falar assim: todo mundo olha para a realidade, mas poucas pessoas a veem. Artista não é quem torna o visível ou invisível. Artista é quem torna o visível, que já é visível e que todo mundo olha, mas ninguém pode, ou ninguém sabe, ou ninguém quer ver. De modo geral, ninguém quer ver mesmo. São coisas bem desagradáveis, muitas vezes horrendas, que é preciso ter muito culhão para ver e não fechar os olhos ou sair correndo, porque quem às vezes se dana ou enlouquece. Por isso, o escritor ou o artista é um maluco que tem a obrigação ou o duvidoso privilégio de ver a realidade. E por isso, quando um escritor para de escrever, acaba se matando, porque não conseguiu se livrar do vício de ver a realidade.
mas já não tem aquele escudo para se proteger dela. Foi por isso que Hemingway se matou. E é por isso que, quando você é escritor, não consegue mais deixar de ser, a não ser que resolva pagar para ver. Eu não vou terminar porque tem um palavrão. Não tem problema, não. Mas é. Bom, é como eu disse, uma profissão muito filha da puta. Mas combina muito com o que todos disseram, né? Ninguém aqui escreve porque precisa escrever, se não morre. Canta porque tem que cantar, se não morre. Dança porque tem que dançar. Apesar que vocês são múltiplos, né? Aqui todo mundo é do teatro, das artes plásticas, da dança, da música, da literatura. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Arthur, brigadíssimo também, assim, por né, nos presentear aí com suas músicas, com as músicas de seus amigos, trazer toda essa cultura aí que você tem para nós. O Arthur vai encerrar, vai fechar para a gente com uma música, mas antes eu quero também agradecer todo mundo que assistiu o Sarau, lembrando que depois vai para o Facebook, para quem não pôde ver, ou para quem quer rever. A partir de amanhã, acredito eu, está lá no Facebook, gente, desculpe, no YouTube, no canal Esquerda Varginha, então pode rever lá ou assistir quem não teve oportunidade, tá bem? Registrar aqui, ó, Ana Maria Galdino está te parabenizando, Igor, e já quero deixar um recado, no mês que vem tem mais, olha, e mês que vem sarau com hip hop. Então, a gente vai ter aí algumas coisinhas também, já deixo de convite, depois nós divulgamos a data certinho. Reitero o convite também. A Ellen escreveu aqui que deu vontade de dançar, então reitero o convite para a Ellen, para todo mundo que quiser participar, manda mensagem aqui para mim, que a gente tá assim de câmeras abertas, não pode falar portas abertas, nós estamos de câmeras abertas para todo mundo. Então, muito obrigado a todos que participaram, que mandaram comentário, que assistiram, e vamos encerrar com música. Keila, eu posso agradecer uma coisa? Queria agradecer o Igor pela lembrança da música, Igor, maravilhoso, morro de saudade de você, morro de saudade quando a gente passava a tarde sem fazer nada aqui em casa, quando a gente era desocupado, não fazia nada. Absolutamente nada. Só tocando balada por Adeline, Some I Like You. Comer chocolate, meu filho, eu tava falando que Sete partes de Rain, fazendo brigadeiro. Gente. Só para registrar, foi coincidência os dois estarem no mesmo sarau, eles não sabiam, viu? Eles se encontraram aqui no dia que a gente veio fazer o teste da sala, né? Então não foi combinado, a arte une também. Então, abraço, beijo para todo mundo e vamos encerrar com música. Bom, então, para encerrar, eu separei uma música do Zés, compositor também dos Capotes, que eu estou trabalhando até agora, né, com ele. E tem uma música dele que a gente já levou para a Avenida, já levou para o Carnaval, já levou para um monte de lugar, e que eu gosto muito de tocar e me dá uma esperança para o ano que vem, porque o ano que vem vai ter Carnaval, e essa música é justamente isso. Vai ter Carnaval, eu sou porta-bandeira, esse ano eu vou só, e dá prazer de ver chegar o batuque, e dá prazer de ver chegar o batuque do bloco. Vai ter Carnaval, eu sou porta-bandeira, esse ano eu vou só, e dá prazer de ver chegar
o batuque, e dá prazer te ver chegar, o batuque no bloco. No samba caíba querer cirandar, da avenida pro mar, no Rocaratu, Afoxé e Iemanjá, do mar pra avenida, na rua de pé me refantasiar, e no passo da menina, no seu gole me esbaldar. No samba caíba querer cirandar, na avenida pro mar, no Rocaratu, Afoxé e Iemanjá, do mar pra avenida, na rua de pé me refantasiar, e no passo da menina, no seu gole me esbaldar. Vai ter carnaval, eu sou porta-bandeira, esse ano eu vou só, e dá prazer de ver chegar o batuque, e dá prazer de ver chegar o batuque do bloco. Vai ter carnaval, vai ter carnaval, vai ter carnaval, vai ter. Muito bom, maravilhoso tudo. Brigadão, até a próxima. E beijo no coração de vocês. Muito, muito obrigado. Valeu demais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Keila. Tchau, gente. Obrigado.